Então a gente vai falar de sintaxe. E a sintaxe de H264 é bem complicada. Então a ideia é pegar os pontos principais, né, e tentar entender como que é o formato na prática de um arquivo H264. Ok? Esse material basicamente está no capítulo 5 do livro do IAIN. E esse livro tem na biblioteca e circula aí dentre os corsários uma versão em PDF completa. Se precisar, tem disponível para ele, rodando. E basicamente a gente vai falar do capítulo 5. Os capítulos anteriores desse livro foi basicamente o que a gente viu nas aulas de introdução a H264. E de agora em diante, nas próximas aulas, a gente vai pegar capítulo por capítulo, olhando um pouco mais de detalhe de cada mecanismo. Tudo bem? Bom, mecanismo de sintaxe. Né? Mecanismo de sintaxe basicamente é como o dado é gravado. E essa figura, ela ilustra o jeitão geral da coisa. E aí a gente vai particularizando. Primeira observação, né? Vocês vão se lembrar do NAL. Né? Do NAL, que é o Network Abstraction Layer. O que o NAL faz é empacotar esses elementos que estão aqui de tal forma que seja apropriado para a mídia onde esses elementos vão estar. Então, se for um Blu-ray, vai ter empacotado. Bom, imagina que compara um Blu-ray e uma transmissão pela web sem fio. Provavelmente o tamanho dos pacotes do Blu-ray são muito maiores que o da web sem fio, porque o Blu-ray tem uma taxa de erro muito menor. Tá? Então o NAL vai fazer esse empacotamento. Tá? E vai empacotar em NALos. O que é um NALo? É um Network Abstraction Layer Unit. E o que vai dentro desses NALos? Bom, dentro dos NALos vão sequência de frames. Tá? Uma sequência de frames, a palavra frame é basicamente uma picture, né? Uma imagem, que a gente está acostumado. Agora, os frames eles também podem ser divididos. Eles podem ser divididos em slices. E slice é um termo novo que a gente não usou ainda. Interprete como sendo uma fatia. A palavra slice, inclusive, é fatia mesmo, né? Uma fatia de um frame. Tudo bem? Então, se um frame for muito grande, ele pode ser dividido em vários slices, ou mesmo que um frame não seja muito grande, mas se ele for transmitido em uma mídia muito sensível a erro, ele pode ser também dividido em vários slices. Beleza. Então, o primeiro conceito novo é o conceito de slice. Então, o que essa imagem está mostrando aqui é que como que um frame pode ser subdividido em slices. Né? Cada slice, na prática, o que vai ser? Né? O que vai ser cada slice? Vai ser um header slice e uma sequência de blocos. Aliás, uma sequência de macroblocos, que são aquelas regiões de 16 por 16 pixels. Tá? Então, esse para a gente é o nosso primeiro nível. Né? De frame pode ser subdividido em slices, e um slice pode ser subdividido em vários macroblocos. Vai ser subdividido em vários macroblocos. Cada macrobloco é o que a gente vai estar olhando aqui embaixo. Cada macrobloco ele vai ter informações de Y, informações de CD e informações de CR. E para cada grupo desse, eu posso ter headers e vetores, dentro dos motion vectors, por exemplo, e, de fato, os coeficientes. Daqui a pouquinho, a parte mais bizarra
desse capítulo é entender como que esse dado é gravado, tá? Mas então vamos por partes aqui. Repassando: frames, slices, macroblocos, e cada macrobloco, informação YCRCB, headers e coeficientes. Até aqui, dúvidas? Bom, professor, quando você falou do Nalo, o que era mesmo? Desculpa. Um pacote. Não, o U no final. Unit. Unit. Mas é referente à mesma coisa, é o mesmo. Null é o elemento que cria os nulls. Tá. Então, se você se lembrar do nosso diagrama do H264, a última caixinha era o null. Ele cria o null. Ele cria os nulls, as unidades de null. Tudo bem? Pausa para observar que a luz está cheia. Então, vamos continuar aqui. Muito bem. O que faltou comentar aqui? Faltou comentar sobre os headers, que podem conter informações específicas para a decodificação dos slides. E aí, deixa eu dar um exemplo para ilustrar por que eu posso precisar de headers antes dos slides. Então, uma informação que pode variar ao longo do vídeo, em H264, isso é interessante, a gente não comentou isso ainda, é a estratégia de quantização. Então, ao longo de um vídeo em H264, eu posso ter níveis de quantização diferentes. Tá? Ou, inclusive, eu posso ter níveis de quantização para regiões bem específicas, níveis diferentes de quantização para regiões bem específicas de um vídeo. E aí eu posso ter nesses parâmetros sets, essa definição de quantização que vale dali em diante, por exemplo. Então, o que são esses parâmetros sets? São parâmetros do vídeo que são inseridos no bit stream e eles têm validade dentro de uma sequência até o próximo parâmetro set sobrescrever aquilo lá. Tá? É uma ideia de header, ponto final. Cada slice também pode ter header. Tá? Então, aliás, tem header. Né? Cada slice ou conjunto de macroblocos pode ter um header específico para ajudar na codificação desses caras aqui. Então, vou dar um exemplo meio bizarro, que imagina que esse conjunto de macroblocos, eles têm muito mais uns do que zeros. Então, isso pode estar descrito num header desse, dizendo, olha, o melhor padrão de decodificação aí é o padrão que trabalha bem com dados que têm mais uns. Tá? É um exemplo meio bizarro, mas isso acontece dentro do H264. Parece bem estranho. Beleza. Então realmente esgotei os elementos que eu queria apresentar aqui. Dúvidas? Você falou que o header de um slice pode indicar como ele pode ser interpretado, pode posto do mesmo frame, diferentes slices podem ser interpretados por algoritmos diferentes, porque o header dele falou vale mais a pena? Sim. Então, e mesmo dentro de um slice, você pode ter macroblocos que tem headers observando estratégias diferentes. Tá? É ainda mais detalhado. Bom, então vamos dar uma olhada agora, um pouquinho mais de informação nesses pacotes. Né? Então, primeiro, a ideia de que no slice ele vai ter um header e o dado do slice. O dado do slice basicamente vai ser conjuntos de macroblocos, onde cada macrobloco vai ter tipo, forma de predição, padrão de codificação do bloco, parâmetro de qualidade e, de fato, a informação de residual. Onde a informação de residual contém, e sempre nesse esquema, né? Y, CD, CR. Tá? Vamos subir de novo aqui.
A ideia da predição, ela pode ser intra ou inter. Se for intra, eu digo que modelo está sendo utilizado. Lembra daquela história, né? Se for 4x4, eu tenho 9 possíveis modelos intra. Se for 16x16, eu tenho 4 modelos possíveis, né? Então é essa informação que vai estar aqui. Se for inter, eu tenho os frames utilizados de referência e os motion vectors. Tudo bem? Que frames eu uso e como, que regiões que eu uso para construir o meu bloco, meu macro bloco. O que mais? Tem essa ideia de skip indication aqui, um complemento de informação aí, né, para a coisa ficar para caber nas páginas de leitura dos dados. Acho que é isso. Né? Cabe destacar também 2 tipos de headers diferentes que eu posso ter. Um header que é válido para uma sequência de frames, uma sequência bom, enfim, tem 2 tipos de header, né? Um header que vale por mais tempo e um header que eu utilizo para informações um pouco mais locais. Esse PPS, se eu não me engano, é Picture Parameter Set, ou seja, vai valer para algumas pictures, e o SPS, é o Sequence Parameter Set, ele vai valer por mais tempo do que os PPS. Tudo bem? A gente já vai ver um exemplo de informações que vão em SPS e que vão em PPS. Bom, outra observação, né? Eu posso ter parâmetros de qualidade por macrobloco. Tudo bem? Bom, nessa altura do campeonato aqui, eu imagino que você pegou a ideia, deve ficar algumas coisas meio não muito exatamente claras, então eventualmente alguns desses termos aqui vocês não vão se lembrar do que são, e aí é a hora de tirar a dúvida do que são eles, porque para mim, nesse momento, a gente já falou de cada um desses caras aqui, o que eles significam, exceto os headers que a gente vai ver daqui a pouco. Dúvidas aí? Diga. Nos vários macroblocos, ele tem um skip indication. O que ele está querendo dizer? Essa é a ideia de... fundamentalmente essas coisas elas são lidas na memória de 64 bits e 64 bits, por exemplo. E esses caras eles podem quebrar, pode ter 37 bits, por exemplo. E aí tem uns intervalinhos aí, se eu não me engano é isso, simplesmente isso, é um feeling, né? Tem um nome isso. Você vai passar os dados? Tem um nome desse preenchimento para a coisa ficar organizada. Então, um nome de computação para isso, né? Mas essa ideia de, sei lá, tem 2 bits, mas veja, dá essa ordem, 2, 3 bits sobrando. A diferença é que ele vai pular 64 bits, né? Ele vai pular uma coisinha ou outra, pessoal, é simplesmente isso. Depois eu vou terminar mais uma vez se tem mais alguma função, mas basicamente é isso. Dúvidas? Então, a informação de fato está aqui, né? Vai ficar um pouquinho mais claro, eu vou mostrar uma sequência de bits no próximo, talvez daqui a 2 slides, acho que é no próximo slide. Modelo de predição. Esse cara é aquela ideia de dizer como que é esse macrobloco, qual é o padrão que ele foi utilizado para codificar. Professor? Oi? Ali em cima tem 2 PPS, na esquerda e na direita. Essa ideia de que esse é um header de duração mais curta do que esse. Tá, mas continua então, poderia ter vários então. Poderia ter, exato. Tá ok. Exatamente.
Então aqui poderia ser um outro EPS mais um slide. Slide C. Tudo bem? Então o SPS tem uma duração, uma longevidade maior dos dados. Vamos ver alguns exemplos de campo. Né? Então, por exemplo, a gente estava falando basicamente desses dois caras. O sequence parâmetro 7 e o picture parâmetro 7. Justamente o ponto da sua pergunta. Antes de falar o que eles fazem, esse slide ele contém apenas alguns elementos da sintaxe, alguns elementos que aparecem lá no Nalo. Tá? Mas esse slide, na verdade, ele teria umas 3 páginas, 2 páginas, uma sequência longa de elementos. Então, por exemplo, o picture parameter 7, tá? Que é aquele cara que aparece mais vezes. Ele pode conter, ele contém parâmetros que valem para um ou mais imagens codificadas. Já o sequence contém parâmetros para um trecho longo de vídeo. Essa é a ideia de uma sequência de vídeo. Então, por exemplo, parâmetros para os próximos 10 minutos, parâmetros para os 3 ou 4 frames daqui em diante. Essa é a ideia. Entre outros parâmetros aí. Tem uma coisa interessante que é o uso de informação suplementar. Tá? Esse SEI é basicamente uma informação que você pode colocar a mais no vídeo. Mas esses elementos de sintaxe são só, coloquei aqui 5 ou 6 elementos de sintaxe, na verdade para diferenciar entre o PPS e o SPS, mas é uma centena deles possíveis de aparecer dentro do vídeo H264. Os tipos. Né? E aí tem uma diferença semântica do que a gente tinha visto até agora. Mais precisamente, tá? Um slice ele pode ter os tipos IP e B, mais SP, SI, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas já digo que eles não são incomuns. SP e SI é bem comum de aparecer. Nós vamos nos concentrar aqui no IP e B. Até então a gente tinha falado de frames. E aí hoje a gente inseriu o conceito de slice, fatia de um frame. E um slice ele pode ser do tipo I se ele tiver apenas macroblocos I. Tá? E essa informação ela se aplica, e aí fica claro por que eu tenho esse campo tipo no macrobloco. Né? Então, de novo, no macrobloco eu posso ter um tipo, um modo de predição, um padrão, qualidade e um residual. Esse tipo é o jeito como ele foi codificado. Seria I, se ele é P ou se ele é B. Muito bem. Então vamos lá. Um slice, para ser I, ele só pode ter elementos I. Tá? Um slice, para ser B, ele pode ter I e P. Tá? E aí isso confunde um pouco, né? Mas a ideia é simples. A gente chamava de P um elemento que tinha referência, ele estava fazendo inter, né? Ele tinha referências para imagens codificadas anteriormente. Mas imagina que eu estou fazendo lá um frame e eu percebo que um macrobloco, né, um pedacinho daquele slice, tem uma codificação melhor em intra do que em inter. Né? Então faz sentido que eu possa ter uma mistura de codificações de macroblocos entre inter e inter. Né? Então o B, ele vai ser ou I ou P, ou seja, eu tenho intra-prediction, eu tenho macroblocos usando intra-prediction ou referências P. Tá? E no caso de B,
Eu posso ter intra-prediction, posso ter predição por referência P e bipredição, que é o nosso caso D. Né? Então, de novo, repassando. Eu tenho um frame, esse frame pode ter slices. Um slice vai ser do tipo I, P ou B, dependendo de como estão codificados os macroblocos. Tudo bem? Beleza? A ideia de que eu posso ter um macrobloco intra ou um macrobloco inter, usando uma única referência que faz dele P, ou um macrobloco inter, usando duas referências, inclusive pode ser mais, o que faz dele um B, tá? É a diferença do que está aparecendo nesse slide aqui. Então a gente está falando de tipos de macroblocos. Lembrando que ele sempre roda a coisa no nível do macrobloco. Tudo bem até aí? Assim, o SP e o SI são tipos específicos de slices, a gente vai ver mais adiante aí. Eu comentei que eles não são incomuns, inclusive a última vez que eu fiquei rodando o codec H264, eles apareciam muito. Eu acho até que eram os slices que mais apareciam. Professor, Oi? essa relação vale um nível acima, ou seja, o frame ele é considerado I se ele tiver só slices I também, e etc. para os outros? É que o frame ele deixa de ser uma unidade. Se um frame está cortado em slices, ele passa a ser os slices. Bem, imagina eu tenho lá o segundo frame do meu vídeo. Se ele está dividido em 3 slices, a unidade importante para a gente são os slices. Já não faz mais sentido falar de frame. Bem, agora ele pode estar inteiro. Se ele estiver inteiro é porque ele é um slice só. Ok? Professor. Oi? Professor, falando então um bloco que a gente tinha visto, onde a sequência fosse I, B, B, P, esse DBP ele formasse um único frame, tivesse slice ali. Isso. E se ele tivesse slice, ele ia aparecer lá para vocês como tendo sido slice, né? Um frame ia conter mais de uma parte. E o mais comum de acontecer é aparecer esses SPs e SIs. E o que são eles? Né? Eles são enfim, eles são um misto aí, né? Que pode ser P ou I, e esse cara só tem uma variação dos Is. Mas então vamos lá, você está voltando à sua pergunta. Você tem um vídeo e ele me mostra. Resumindo, se eu tenho um bloco de tamanho 12, por exemplo, não necessariamente tem 12 frames lá dentro. Eu posso ter slide. Não, você tem 12 frames, mas cada frame pode ter mais de um slice. Mas aí, se a gente tinha o padrão lá I, B, B, P, B, B, P, então um frame considerado B ele pode ter slice lá dentro do tipo B. Então, classifica ele como B. Se ele não tem B dentro dele. Então vamos lá. Eu tenho um frame chamado de B, certo? E vamos supor que esse cara tenha 3 slides. Por esse slide aqui, se eu tenho um slice do tipo B, eu posso ter macroblocos de quaisquer tipos aqui, I, P ou B. Né? Então, vamos dizer que o caso mais simples aí talvez seja pensar em ter. Não, vamos piorar isso aqui. Vamos dizer que esse slice aqui ele só tenha coisas Is. Tá? E vamos dizer que esse slice seja P e esse slice seja B. O fato desse slice ser B quer dizer que ele pode ter I, P e B nos macroblocos.
né? O fato desse slice ser P quer dizer que ele pode ter macroblocos B e P. E o fato desse slice ser I quer dizer que ele só tem I nos macroblocos. P é I. Peraí, calma. Oi? P seria I e P. É IP. Opa, perfeito. Então, esse frame, na hora que eu vou processar esse frame aqui, que tem esses 3 slices, qual que é o galho? Né? Por que a gente chama esse cara de D? Porque quando eu estou processando esse cara, eu preciso ter as referências posterior e anterior para reconstruir esse cara. Né? Então, na hora que eu estou processando esses slices, aqui na verdade eu não vou precisar das referências nesses slices. Mas para fazer esse cara eu vou precisar das referências. Bom, e aí esse é um problema, porque eu preciso manter esses buffers de referência. A gente já vai falar já dessa história. Bom, mas eu acho que qual que é a diferença aqui agora? Que agora a gente está falando de tipos de blocos. Né? Um bloco ele pode ter tipos diferentes. Vamos lá, e agora é que a porca torce o rabo aqui, então vamos lá. E exatamente como esses dados vão para o disco. Tá? Cordeira, que agora se você não aprende agora, nunca mais vai ter essa próxima. Então vamos lá. Essa sequência de bits aqui basicamente define um bloco P, um macrobloco P, com codificação íntegra. Né? Bom, se é P, ele é íntegro. Tudo bem? Então, basicamente essa sequência de, sei lá, não vou contar, mas temos 20 e tantos bits, definem esse macrobloco aqui. Tá? Esse macrobloco que ele tem a seguinte característica. Ele está dividido em partes de 4x4 e só tem dados nessa parte aqui, da luma, né? Os primeiros 4x4 pixels de luma. Vou até escrever de novo esse cara aqui, para a gente não perder essa informação e voltar nela. Beleza. Então, naquela história de que a gente só guarda o que é diferente de zero, o que eu preciso de fato reproduzir é esse cara aqui. Tá? O que ele está me dizendo é que o residual de CD e de CE é zerado, então eu não preciso guardar nada. Tá? Então, essa sequência de bits basicamente define esse macrobloco aqui. Vamos ver como. Tá? Esse slide e o próximo dão os significados de cada bit. Tá? Então, o primeiro bit 1 ali, ele diz que não tem nenhum macrobloco não codificado antes desse. O próximo bit diz que só tem um motion vector aqui. Próximo bit, bom, enfim, vai definindo condições de como é o meu macrobloco. Tá? Então, diz que o QP, a variação do quantizador a ser usado na decodificação desse macrobloco, é o mesmo que foi utilizado anteriormente. Tudo bem? Então, não tem um parâmetro de QP diferente para esse macrobloco. E daqui em diante ele vai definir, vai reconstruir os coeficientes. Tá? Então, os próximos bits, eu passei meio rápido ali, porque essa parte aqui é a mais divertida. Esses próximos 5, 8, 11, 14, 16 bits
eles vão ser usados para reconstruir aqueles coeficientes lá. Vamos ver como. Esse código de 5 bits, ele me diz, e veja, é um código cujo significado é, tá? Não é um código cujo significado que esse bloco ele contém 3 coeficientes. Todos eles são mais 1 ou menos 1. Tudo bem? Esses próximos 3 bits dizem que o sinal desses coeficientes são menos, mais e mais, na verdade na ordem inversa, né? Vai começar no mais, depois os próximos vai ser mais e por fim um menos. Então, beleza. Estamos começando a aproximar da codificação lá. Só tem mais 1 e menos 1 e a ordem dos sinais é aquela lá. Tem 7 zeros no bloco. Tudo bem? Tem 7 zeros no bloco. Faz sentido, né? Então, esse cara ele é decodificado em zigue-zague. Então, se eu colocasse esse cara em linha, né, teria esses dados aqui. Bateu, né? Só tenho uns e menos uns. A ordem dos sinais é mais, mais, menos. E eu tenho 7 zeros na sequência. Continuando. Começa. Começa com 3 zeros. Então, vamos lá. Começa com 3 zeros. Então, se eu parei a sequência de zeros, eu vou ter o primeiro cara aqui, que vai ser positivo, e todo sinal é mais 1 ou menos 1, portanto eu vou ter um 1. Próximo comando. 1, 0. Tá? Então, já dei esse comando, eu sei qual vai ser o próximo cara, que vai ter que ser um mais e vai ter que ser um 1. Ok? E agora termina a sequência. Porque se eu não tenho mais nenhum comando, eu sei quantos zeros eu preciso, então eu preciso ter mais 3 zeros. E eu fecho com o último tipo de sinal, que é um menos. Pegaram a ideia? É meio cabeludo, né? É um negócio meio cabeludo. Mas basicamente é o seguinte: agora faz sentido, por exemplo, depois que a gente vê esse pequeno exemplo, faz sentido porque que eu tenho esse elemento aqui que é o tipo de padrão do bloco. Dependendo do padrão do bloco, eu vou usar um conjunto de códigos diferentes que vão conseguir expressar aquela codificação com o menor número de bits possível. Tudo bem? Então, se é um bloco que tem mais números zeros, que é o caso desse aqui, eu vou ter um tipo de codificação, um tipo de código. Se um bloco que tem mais números uns, eu vou usar um outro tipo de código. Nesse caso aqui, foi um exemplo super escolhido a dedo, que eu só tenho zeros e uns, valores positivos e negativos nos uns. Né? Então é um padrão bem tranquilo. Ok? Diga. Eu não entendi como é que ele sabe que tem 7 zeros no código. Não, ele diz que tem 7 zeros. Esse código significa que tem 7 zeros. Tudo bem? Então veja, isso aqui não é um número, isso é um código. Tá? Então tem um par, uma máscara que traduz isso aí para cada um desses bloquinhos. Isso. A ideia de máscara é boa. Né? Então quando eu encontro, você vai consumindo os bits, né? Vai consumindo os bits. E assim, depende do padrão do bloco. Tudo bem? A ideia do padrão do bloco ela fica importante agora, né? Então, esse, por exemplo, deve ser um bloco
cujo padrão diz que ele só tem 0 e 1s, tem mais 0 do que 1s. Se tivesse mais 1s do que zeros, iria provavelmente fazer um outro esquema. Tudo isso é especificado. Por isso que a especificação é desse tamanho. Tá? Beleza aí? Pegaram a ideia? Bom, nós não vamos... Bom, eu estava pensando em colocar no T3 um macrobloco de... na verdade, escrever uma sequência de bits e deixar vocês reconstruírem um macrobloco. Mas eu acho que não vale a pena, a gente precisa se concentrar em entender essas ideias centrais aqui. Tudo bem? Qual que é a ideia central? É essa questão de que eu tenho padrões nos macroblocos e que eu tenho uma linguagem de códigos que vão reduzir o tamanho em bits que eu preciso para expressar aquele macrobloco. Beleza? Olha, armazenar as coisas tipo, é claro que a gente ganha muito espaço, né? Essa é a ideia. E tem um limiar para isso dá trabalho para se fazer também com coisa. Eu tenho performance na hora de fazer isso aí. Tem que pegar os dados de uma maneira não tão comprimida. Tem um limiar que diz que Até onde você vai? Isso. Então, esse limiar, eu acho que ele... enquanto você reduz o código, está valendo, concorda? E assim, agora, enquanto você reduz o código, está valendo. Só que aquele passo de codificação de entropia que vem depois, ele ainda consegue melhorar, né? Então, esse limiar aqui não precisa ser tão... porque a codificação, que é quando você reconhece os padrões dos blocos, é mais complexa. Né? Mas a decodificação é quase direta. A decodificação é um pouco mais simples. Você mesmo usou o termo máscara, né? A ideia de máscara é um negócio meio direto que você vai reconstruindo a decodificação não está tão mal assim. A codificação é que é um pouco mais complicada. Né? Agora, esse limiar ele fica um pouquinho mais folgado, porque a codificação de entropia depois vai e arremata. Ela melhora, termina o serviço. Dúvidas? Bom, agora vamos rapidinho. Deixa eu só ver a declaração aqui. Beleza, já tenho 50 minutos. Então, só para passar rapidinho, só para dar uma relembrada na história do Intra. Né? Então, no Intra, eu estou fazendo um determinado bloco, eu já tenho os vizinhos da esquerda e os vizinhos acima, e vou reconstruir em função desses caras. Só para dar uma relembradinha aí para a gente retomar isso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um bloco original, tenho uma predição intra, que pelo visto está usando os elementos de cima, e o residual disso, que é a diferença do original menos a predição. Né? Aproveitando para revisar o inter, né? Então esse aqui é o nosso modelão de codificação de vídeo. Eu tenho um frame original, uso o vídeo encoder para reconstruir o vídeo original, e esse dado vai entrando no nosso buffer, né, na nossa lista de referências, e essa mesma lista de referências pode ser reconstruída do lado do decoder. E aí temos o inter. Né? Então, relembrando como funciona o inter, eu tenho um bloco original, faço uma predição usando referências, e tem um residual. Esse residual é o bloco original menos a predição que foi realizada. O inter prediction costuma ser bem eficiente. E a gente tem essa semântica de dependência entre macroblocos. Né? E o ponto que eu queria chegar é o seguinte.
A gente lembrou então essa história de como funciona o Inter. No Inter eu posso ter referências, e a pergunta que eu quero que vocês tentem responder mentalmente aí é como é que eu gerencio essas referências? Como é que eu garanto no processo de decodificação que uma referência que eu preciso está no buffer, né? Então esse slide simplesmente mostra um slice B que depende de duas referências anteriores a ele e também de duas referências posteriores a ele. E esse cara, essas listas, são basicamente chamadas de listas 1, que são as anteriores, e lista 0, que são as anteriores, e lista 1, que são os posteriores. Essa é a nomenclatura da especificação de H264. Sem muito mistério, né? Tem uma lista de referências que estão anteriores ao quadro que eu estou decodificando, e uma lista que contém os caras depois do meu frame corrente. E esse buffer, ele pode conter não só referências próximas do quadro que eu estou decodificando, mas também referências antigas. Tá? Essa é uma flexibilidade interessante de H264. Então, para dar um exemplo, imagina que você tem duas pessoas fazendo um diálogo e você está cortando a câmera o tempo todo de uma para a outra. Tá? E eu posso, portanto, ter referências relativamente mais velhas, tá? Para tentar reconstruir uma retomada de cena aí. Tá? E, só que bom, se eu tivesse sempre só 4 ou 5 quadros de referência, né, de diferença de idade entre as referências, a coisa ficava meio trivial. Mas, a partir do momento que eu posso ter buffers mais longos, o gerenciamento desse cara é um pouquinho mais complicado. A gente vai ver isso mais adiante também. Esses são os algoritmos. Mas, enfim, enquanto eu tenho um quadro, basicamente, cada referência, eu sei quantas vezes ela vai ser referenciada. Quanto eu não consumo, quanto eu não gasto de referências dela, eu não descarto. Basicamente é essa a ideia. Meio simples, até entender. Beleza aí? Esse conceito de ter referências mais antigas. Bom, mas o filé de hoje foi esse cara aqui. Acho que é esse cara que você tem que entender o mecanismo para ficar claro como são as codificações. Bom, vamos lá para o nosso último vídeo, se não tiver mais dúvidas. Dúvidas aí? O ponto a revisar de hoje é como, na prática, são gravados os dados de